Olá. Olá, bom dia. Antes de mais nada, eu vou pedir aos embaixadores de P+D atuais que venham para o palco, me acompanhem. Temos Celsa Santos, Jaime Citério, Richard Uchani, Andrés Cortés e Hernán Samaniego. Bueno, Bom, antes de passar a palavra para eles, que é o mais interessante, o que eu quero comentar é do que se trata o programa de embaixadores. E eu quero falar também sobre essa convocatória que ainda está aberta para que algumas coisas do que nós estamos buscando fiquem claras. Então, eu não sei se vocês podem compartilhar a apresentação aqui na tela, por favor. Qual é o objetivo deste programa que se chama Embaixadores de P+D, Pesquisa e Desenvolvimento? O objetivo está dividido em duas coisas. Por uma parte, encontrar novos líderes tecnológicos na região e potenciar esses líderes. Por outra parte, também que nos ajudem a levar à frente a missão de LACNIC em relação à implementação da infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento. Por esse motivo, nós chamamos de embaixadores de P+D, porque queremos que sejam os nossos embaixadores. E uma das partes importantes do programa é apoiá-los para que sejam referentes tecnológicos locais nos seus países ou regiões. Uma parte do nosso programa de embaixadores tem a ver com ajudar a construir o que nós chamamos de uma marca pessoal, destacar habilidades e conhecimentos que diferenciam do resto. Estabelecer também um vínculo sustentável no tempo entre os embaixadores e LACNIC. Embora o tempo de trabalho do programa é de 1 ano, a ideia é que depois eles continuem ligados através de diferentes atividades. Como eu mencionei antes, nós ampliamos o período da convocatória para embaixadores 2025, que ainda está aberto e ficará aberto até dia 16 de maio. A ideia, para quem estiver interessado, é que apresentem um plano anual, um plano de duração desde junho de 2025 a junho de 2026, onde estejam detalhadas as atividades que esperam organizar ao longo do ano. É necessário enviar um cronograma e um orçamento que não deveria ultrapassar o montante de $2.000, e esse orçamento é aquele que vai ajudar a realizar essas atividades. Então, quais são essas atividades? Não são qualquer atividade de pesquisa. É algo bastante específico e agora no próximo slide vamos ver quais são esses temas que nós queremos promover. Mas o que nós queremos, basicamente, é melhorar a capacidade tecnológica, seja em termos de infraestrutura, de formação de pessoas e capacidade humana, de uma região ou de um país em que o embaixador trabalha. Vocês vão entender que o trabalho que eles fizeram potencializou as suas regiões ou as diferentes áreas em que eles atuam através do contato com operadores, com universidades, com outras organizações, para que melhore justamente a infraestrutura tecnológica e as capacidades humanas. Basicamente, o que nós queremos é que esses embaixadores ajudem a promover os programas de pesquisa e desenvolvimento de infraestrutura entre os operadores de rede da região. Como eu disse, devem enviar um cronograma e um plano de trabalho, e a seleção é feita com base na diversidade de atividades propostas e o potencial impacto na região. Quer dizer, se há uma proposta de fazer uma implementação de uma tecnologia em um operador, isso não vai ser algo muito interessante.
Por outro lado, se vocês fazem uma proposta de fazer oficinas, de implementar diferentes coisas em várias redes, e vocês vão contar com a nossa colaboração de LACNIC, do nosso setor de P+D, composto por Elisa Peirano e Alejandro Acosta, e nós temos trabalhado muito com eles. Essa é a ideia, que vocês acabem se tornando esse vínculo entre nós e os operadores ou as organizações do país. Como eu estava dizendo antes, os temas que estão no foco do programa de embaixadores são específicos, não são qualquer tema. Esses daqui. Em termos de infraestrutura, implementação de cópias de DNS Ncast, implementação de coletores VGP, implementação de tecnologias de RPKI, PV6, DNSSEC, etc. e sondas de medição. Na parte de capacidades humanas, fortalecimento de capacidades locais através de oficinas, workshops e tal, que nós apoiamos, ou investigações, estudos, pesquisas, publicações no blog do LACNIC. Esse tipo de atividades ou um conjunto desse tipo de atividades em uma estrutura de plano anual é justamente o que nós queremos. Quais são os benefícios de ser embaixador de P+D? Bom, por uma parte, nós vamos dar um espaço na agenda do evento anual, pagamos a viagem para o próximo evento de maio, o desenvolvimento de uma marca pessoal, e também a visibilidade do trabalho realizado pelos embaixadores através dos canais institucionais de comunicação de LACNIC. E nós, da área de P+D, ajudamos no planejamento e implementação das atividades. Eu não quero dedicar mais tempo a isso, vocês estão vendo os embaixadores aqui, mas vocês podem ver os nomes para que possam associar mais facilmente. Andrés Cortés, Celsa Santos, Hernan Samaniego, Richard Uchani e Raid Messitério. Para encerrar, o que nós estamos alcançando? Ou como foi isso desde o ponto de vista de LACNIC? Como foi essa primeira edição, que foi feita em 2024, do programa de embaixadores? Nós consideramos que foi muito bem sucedida, consideramos também que, graças a eles, chegamos a um público muito bem qualificado, não apenas conseguimos alcançar muitas outras pessoas do que alcançávamos antes, nos diferentes lugares em que eles trabalham, mas também percebemos que as atividades realizadas permitiram chegar a um público que era necessário alcançar: os operadores de redes, as pessoas que têm interesse nestes temas. Talvez, às vezes, quando nós organizávamos webinários, o público é bem diverso. É um público bem misturado, de pessoas que sabem muito, pessoas que sabem pouco, pessoas que nunca viram o tema, pessoas que conectaram no webinário porque sim. Porém, aqui vimos que o perfil das pessoas que participaram dos webinários, workshops e tal foi bem qualificado. Chegamos a um público que não era muito habitual para a gente e nós fizemos algumas atividades também com parte bancária para promover a RPKI, também atividades com governos, com universidades, e vimos que os embaixadores acabaram se tornando em referentes locais. Eles vão explicar isso um pouco melhor do que eu. E trabalhamos muito na área de P+D junto com eles em oficinas de RPKI, BGP, medições, implementações importantes de sondas de medições. E fizemos vários avanços nesse sentido com conectores, BGP e Ncast DNS e publicações no blog de LACNIC. Eu agradeço muito também a Alejandro e a Elisa, porque eles acompanharam esse projeto com muita força e tiveram muitas tarefas que, na verdade, costumam ter. Então, agora eu deixo aqui com vocês o link e o código QR da convocatória de 2025. E fica o esclarecimento de que a convocatória fica aberta até dia 16 de maio. Do meu lado, isso foi tudo.
Agora eu vou passar a palavra para a Celsa e ela vai comentar um pouco sobre a sua experiência, quais foram as conquistas e quais foram as principais conclusões da sua participação. Celsa? Olá, bom dia. Podemos colocar os slides, por favor? Muito obrigada. O meu nome é Celsa Sanches, eu trabalho como engenheira de sistema de Mitile e eu faço parte do programa de embaixadores de pesquisa e desenvolvimento, como o Guilhermo disse, e este ano eu estive trabalhando em um projeto intitulado Internet no Chile, fortalecendo as nossas ferramentas de medição. Nós encontramos vários desafios no momento de trabalhar nesse projeto e alguns deles são os que aparecem aqui no slide. Uma baixa distribuição de sondas de medição no país, também tínhamos algumas que estavam focadas na capital do país, e precisávamos promover que estivessem no norte ou no sul do país e em regiões em que não tínhamos nenhuma. Também uma escassa participação dos provedores de internet em coletores de rotas BGP e também uma baixa validação de DNS-SEC e pouca adopção de práticas de RPKI e outras ferramentas de segurança que são importantes para o nosso ecossistema. Além de ser um problema técnico, isso também acaba impactando vários atores do nosso ecossistema. Nos impacta diretamente como técnicos ou operadores de rede, porque precisamos de mais ferramentas de medição para poder medir de diferentes áreas do nosso país. E também acaba impactando os pesquisadores, que precisam de mais dados para poder medir e poder fazer pesquisas não apenas com informações locais, mas também com informações reais. E às vezes os pesquisadores que entram em contato conosco comentam que é muito difícil conseguir dados reais do que acontece, pelo menos nas tabelas de roteamento. Finalmente, isso impacta a população no geral, porque logicamente pode estar mais exposta por falta de segurança ou falta de desenvolvimento de algumas tecnologias. Para o desenvolvimento do projeto, eu pensei em algumas perguntas antes de pensar como iríamos abordar esse tema. E uma dessas perguntas foi: você poderia estar seguro se o seu vizinho não está seguro? Podemos implementar tecnologias que ajudem e favoreçam em termos de segurança, mas todos nós estamos saindo para a internet através de um provedor de internet. E se esse provedor de internet não está implementando o RPKI, podemos estar realmente seguros? Ou se nós precisamos consultar o domínio da internet, então os servidores de DNS recursivos que nos ajudam a chegar a esse domínio não estão fazendo uma validação através de DNS-SEC, então podemos estar realmente tão seguros? E outra pergunta que eu fiz foi: quão importante é crescer em comunidade quando nós crescemos em segurança? Muitas vezes, a partir da área técnica, acabamos nos esforçando nas nossas organizações por fazer desenvolvimento de nossas próprias implementações nas nossas organizações e acabamos deixando de lado a comunidade. Nesse sentido, eu encontrei muito apoio em ferramentas locais ou desenvolvimentos locais, como no meu país temos, por exemplo, o CNLog, ou outros países como o embaixador Haidmi, Benoc temos ali, e são ferramentas que nós utilizamos para conectar com a comunidade. Essas perguntas me conduziram ao título da apresentação, que é Segurança Coletiva. Todos nós vivemos em comunidade e ninguém avança sozinho na internet. Todos avançamos em comunidade e a sua segurança depende do avanço da sua região. Então, não podemos deixar de lado as comunidades e não podemos deixar de compartilhar conhecimento com a comunidade ao nosso redor. Portanto, o que nós fizemos? Divulgamos o programa RIPE Atlas, fizemos várias palestras e distribuímos sondas de medição entre os participantes, promovemos também os coletores de rotas BGP através de provedores da internet
E fizemos também palestras técnicas sobre questões relevantes para a comunidade, como BGP, RPKI e DNS-SEC. Também colaboramos entre todos os embaixadores de LACNIC e essa colaboração foi fundamental, porque cada um de nós tem habilidades diferentes e nós conseguimos nos apoiar uns aos outros como equipe. E vou apresentar agora os resultados deste ano de trabalho. Foi um trabalho bastante difícil, o que nós fizemos durante esse ano, e temos algumas das coisas que nós alcançamos aqui. Em relação à RIPE Atlas, nós começamos o projeto com 58 sondas ativas no Chile e semana passada eu fiz a consulta e nós tínhamos 84 sondas ativas. Isso se refere a um crescimento de 45%, que é bastante significativo, não é pouco. E o fundamental é que esse crescimento não foi apenas na região da capital, em que nós já tínhamos bastante sondas, mas nós conseguimos colocar sondas em regiões em que não tínhamos nenhuma. E isso é, na verdade, um marco muito importante, porque ajuda a que, na atualidade, possamos fazer medições em áreas em que antes não podíamos. Para esse crescimento, foi também fundamental o apoio das universidades. Nós tivemos a chance de ser convidados para uma reunião técnica de uma organização chamada REUNA, que é uma rede de universidades, e nessa reunião nós conseguimos divulgar o nosso projeto, levamos algumas sondas e conectamos com vários professores e pesquisadores que, além de levar as sondas e colocá-las nas suas regiões, continuaram motivados com o projeto e continuaram instalando essas sondas nos seus núcleos universitários para fazer testes nos seus núcleos e fazer parte do projeto. Portanto, a comunidade universitária, como sempre, é um apoio fundamental em todos os projetos. Em relação aos coletores de rotas BGP, nós conseguimos que um grande provedor do Chile, chamado Entel, fizesse parte disso e se conectasse a esse coletor. E, em nível pessoal, eu fiquei muito feliz, porque nós não tínhamos um provedor de internet tão grande alimentando essas tabelas, e agora nós temos um. E é muito importante poder conectar com esses provedores de internet locais e que eles sejam os que alimentam essas tabelas, porque isso permite nos aproximar cada vez mais dos clientes finais. E devido a isso, em eventos de roteamento, nós conseguimos analisar essas informações e estar cada vez mais próximos dos clientes finais do nosso país. Em relação às palestras, nós compartilhamos palestras sobre RIPE Atlas no nosso país, também sobre DNS-SEC na capital, e fizemos várias reuniões estratégicas com provedores de internet para impulsar, motivar, para fazer uma implementação de RPKI. E eu quis compartilhar com vocês uma pergunta que eu fiz em uma dessas palestras, que era se tinham algum conhecimento prático sobre DNS-SEC. E quase 80% respondeu que não tinha conhecimento prático sobre DNS-SEC. E esse número é bastante importante, e aqui temos duas questões. Em primeiro lugar, temos uma comunidade que quer aprender DNS-SEC e que tem tempo para investir em aprendizagem de DNS-SEC. E por outro lado, aqui temos muito trabalho e temos uma comunidade identificada para ir lá e ensinar sobre DNS-SEC. Embora o número talvez não pareça algo que motive muito, mas é uma oportunidade para chegar lá e compartilhar as informações que a comunidade precisa. Para terminar, gostaria de reforçar o conceito de investir na comunidade. Nós vivemos em comunidade, é importante compartilhar nossos conhecimentos com a comunidade e identificar nas nossas regiões as pessoas que são fundamentais, que estão motivadas para realizar mudanças. Não nos esqueçamos das nossas comunidades, continuemos investindo nas comunidades. Para fechar, gostaria de agradecer ao programa Embaixadores em Desenvolvimento, Guilherme e Lisa, que sempre estiveram conosco, Nick Chile, empresa onde eu trabalho, pelo todo o apoio dado este ano. Foi um ano de crescimento profissional muito importante, e todos eles me permitiram chegar às comunidades do Chile e poder contribuir com o meu grão de areia para que as coisas melhorem, nem que seja um pouquinho em termos de infraestrutura nacional. Deixo aqui o QR Code para vocês, para que se conectem comigo pelo LinkedIn
E gostaria de aproveitar para falar que no público há organizações que podem motivar os seus colaboradores para apoiar este programa. Não é uma vantagem só para a pessoa que está aqui, para o embaixador em si, mas para as organizações de visualização, para a sua organização, né? E fala muito bem de uma organização que se preocupa pelo desenvolvimento da internet na sua região. Isso é tudo que eu tenho para compartilhar. Passo ao seguinte embaixador. Passo a palavra ao seguinte embaixador. Obrigada, Celsa. Vou passar a palavra agora a Andrés Cortés, que é da Costa Rica. Ele vai contar para nós a sua visão. Bom dia a todos. Eu sou Andrés Cortés, venho da Costa Rica. E ficamos sem som. Gostaria de começar a minha apresentação fazendo 2 perguntas para criar um espaço de reflexão e introspecção em cada um de vocês. E, por meio dos resultados que eu vou apresentar, dar respostas a cada uma dessas perguntas. Eu trabalho para a Prefeitura de Carrillo, um governo local, um município, segundo um nome diferente em cada região, na província de Guanacaste, em Costa Rica. Somos o governo local pioneiro na implementação de Linux e software livre. E tudo que está relacionado com a CNIC, em meados de 2023, fizemos a implementação e a transição para IPv6. Da mesma forma, configuramos o nosso próprio sistema autônomo, inclusive obtivemos a certificação das normas mutuamente acordadas para a segurança do roteamento da internet. Somos um município que se destacou dos 85 municípios existentes na Costa Rica. Nós somos o único que fez os deveres no dia de hoje. Ou seja, a transição de IPv6 fizemos seguindo o modelo de dual stack. Eu já vi que o Alejandro me deixou umas tarefas, uns deveres com a apresentação que ele fez agora há pouco. Lógico que sempre temos ajustes a fazer, mas neste caso somos o último elo da cadeia. Somos usuários finais de todos os ISPs, IXPs, e normalmente as pessoas que estão aqui, como dizia a Celsa, sabem que para que tenhamos um ecossistema seguro, todas as partes interessadas têm que fazer o trabalho de cada um. Não é porque pagamos um contrato, pagamos um serviço, assinamos um contrato, é que não temos que fazer nada mais. Ao contrário, temos que estar muito atentos a tudo que tem a ver com a IPv6, RPKI, todos os mecanismos BGP, todos os mecanismos de segurança para adotá-los e adaptá-los à nossa infraestrutura, para que façam parte ativa, para fazer parte ativa desse ecossistema, esse mundo maravilhoso da internet. Da mesma forma, instalamos uma sonda Atlas Anchor. A nossa estrutura, como podem ver na imagem, diz Manners, e também a página oficial do RIPE Atlas, que destaca o escudo da nossa prefeitura em Carrillo. Isto em nível institucional, conquistas que tivemos paralelas à gestão que eu tive como embaixador e líder do Departamento de Tecnologia da Informação. Nesta outra sessão, vou mostrar resultados e consecuções pessoais com o chapéu de embaixador de pesquisa e desenvolvimento do LACNIC para Costa Rica. Quanto à promoção, instalação de sondas RIPE Atlas, foi uma atividade onde superamos exponencialmente os resultados projetados inicialmente. Tínhamos a expectativa de instalar 4 sondas RIPE Atlas e terminamos com uma instalação de 9 sondas ativas, 2 que entregamos a uma universidade, a Universidade Nacional, que ainda não foram conectadas. Esse número, então, vai aumentar. E da mesma forma, quanto às sondas Anchor, instalamos uma na nossa infraestrutura, como eu mencionei, e também num ISP muito destacado na zona de Guanacaste, chamado Cope Guanacaste. Como podem ver no mapa, antes, temos aí a imagem de 2024, quando o programa Embaixadores ainda não tinha começado, praticamente na Costa Rica, ou pelo menos na zona de Guanacaste. Não tínhamos sondas, só na província de San José,
e algumas poucas, umas 4 mais ou menos, identificadas no mapa. E depois do mapa do lado direito, vocês podem ver os pontos verdes que destacam a zona onde eu tive mais influência através do programa Embaixadores, com o apoio de Elisa, de Micaela, de Guilherme, para poder obter resultados tão bem sucedidos. Outro desafio do programa era escrever um artigo como parte dos resultados obtidos na instituição com a transição para IPv6 e a implementação do sistema autônomo. Então, era compartilhar os desafios na implementação de uma rede com sistema autônomo próprio e endereços IPv4, que no nosso caso estamos na fila do LACNIC, mas para a implementação do projeto nós fizemos uma gestão com um broker e compramos um bloco da Afrinic. Isso nos deu certas dores de cabeça em termos de geolocalização por um lapso de 2 ou 3 meses. Tudo isso eu quis colocar aqui num artigo para que outras pessoas que estejam pensando nesse tipo de implementação, que queiram se enfrentar a esse desafio, possam ter material e uma experiência, um caso de sucesso já realizado para que possam partir daí e saber quais os passos a seguir e como superar os problemas ou inconvenientes. Não. No entanto, eu gosto muito de escrever, então, como parte do processo de transição, eu pensei, por que não fazer outro artigo onde o processo que já tínhamos sistematizado e realizado pode ser compartilhado com a comunidade. Outras pessoas, não só da Costa Rica, mas de toda a região, possam contar então com esse insumo e ver como nós conseguimos, neste momento, ter feito os deveres com sucesso. Aqui temos um passo a passo, que não é só texto, fiz também umas infografias com informações valiosas sobre os passos a seguir para realizar este processo. Isso me dá muito orgulho, porque eu sinto que eu estou contribuindo ativamente àqueles que promovem, tudo isso na nossa região, neste caso, o LACNIC. Quanto à conscientização e o envolvimento das partes interessadas, neste caso, os atores da Costa Rica, foram organizadas uma série de oficinas com apoio, webinars, com apoio de Maurício Oviedo, Erika Vega, Alejandro, outros vários, e compartilho aqui os resultados de quantos se registraram, quantos participaram e as impressões obtidas. Neste caso, vemos no LinkedIn, como o Guilherme mencionou, recebemos todo um assessoramento para a nossa marca pessoal. Eu não tinha LinkedIn quando eu comecei no programa Embaixadores. Hoje sim tenho. E me disseram que está muito bem armado. Tenho mais de 500 contatos, coisa que eu não poderia ter imaginado, apesar de ser engenheiro de sistemas, não gosto muito das redes sociais. Mas isso faz parte do valor agregado que o programa me deu. E hoje me deu um nome e uma referência regional e me permite estar aqui neste evento expondo essa série de resultados com orgulho e otimismo e muitas expectativas para o futuro. Isto só começa e eu tenho muito interesse em continuar conectado com o LACNIC e os projetos que promove na região. Finalmente, compartilho o que o programa me deixou, sinceramente, pessoal, profissional, institucionalmente. O LACNIC representou uma vitrine que nos permitiu, a Prefeitura de Carrijo e eu, Andrés Cortés, de um país tão pequeno como Costa Rica, de uma província tão distante para muitos, poder estar aqui, me expondo, não só regional, mas também mundialmente, compartilhando resultados, casos de sucesso, por todo o esforço empreendido, o compromisso que assumimos. Sinceramente, isso eu levo comigo. Agradeço muito a Guilherme e a todos os que fazem parte disso, por poder estar aqui hoje, em pé na frente de vocês, compartilhando parte do que eu amo, do que eu faço, e que sinto que vai servir como ponto de referência e motivação para as pessoas que queiram se candidatar para as próximas edições
Definitivamente, aqui nós aprendemos mais e potencializamos não só nossas capacidades profissionais, mas também armamos uma rede de contatos, de pessoas, de amigos, e no futuro podemos nos reunir e fazer coisas ainda mais bonitas. Finalmente, a chamada à ação. Aqui acho que há muitos gerentes de empresas e ISPs, pessoas com poder de decisão. E eu, como professor universitário, também gostaria de pedir a vocês que apoiemos as futuras gerações que atualmente estão em processo de formação e muitas vezes precisam fazer um estágio, uma prática profissional e não sabem aonde. Acho que os que estamos aqui estamos comprometidos com os princípios do LACNIC, ou seja, ampliar a comunidade, dar mais oportunidades para que tenhamos profissionais mais capacitados, mais bem capacitados nos programas que estamos propondo. Todos esses RPKI, IBGP, etc., IPv6, que muitas vezes não podem ser abordados tão amplamente nas universidades. Aqui temos um leque incrível de possibilidades, de profissionais desejosos de compartilhar seus conhecimentos. Podemos formar melhor profissionais que se envolvam ativamente com a LACNIC para juntos construir um futuro mais seguro e resiliente na nossa região. Muito obrigada. Obrigado, Andrés. Agora passo a palavra ao Richard. Richard é da Bolívia. Ele vai contar para nós a sua experiência. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu vou apresentar o relatório de atividades como embaixador de pesquisa e desenvolvimento de LACNIC para a Bolívia. O meu nome é Richard Uchani, sou da Bolívia. E primeiro vou trazer um contexto da Bolívia. É muito amplo em termos de território. Temos mais de 12 milhões de habitantes, com uma projeção de crescimento. Somos um país muito variado, mas com muita vontade e muitas expectativas em nível local. Por exemplo, o que eu tenho feito como embaixador? Bom, na atualidade, nós temos 67 sistemas autônomos, que incluem universidades, provedores de internet, governos locais, empresas privadas e tal. E eu estive engajado com diferentes atores do meu país. Aqui eu quero mostrar os resultados obtidos após tudo o que meus companheiros já mencionaram sobre o objetivo deste programa de embaixadores, e um dos resultados que eu quero salientar é o projeto de RIPE Atlas, das sondas de medição. Esse é um projeto muito bom, como vocês podem ver ali na imagem. Na metade de 2024, que foi quando nós começamos com este programa na Bolívia, nós tínhamos apenas 12 sondas que estavam em diferentes departamentos, diferentes regiões de Bolívia, especificamente em Santa Cruz e em La Paz. E um dos meus objetivos para esse projeto era tentar que as sondas fossem diversificadas e estivessem em diferentes departamentos, não apenas nesse eixo principal, mas também em outros departamentos, como vocês podem ver na imagem. E nós conseguimos ter um em Tarija, outro em Oruro, 2 departamentos do sul e do norte da Bolívia. No eixo troncal, nós aumentamos as sondas. No eixo de Santa Cruz, adicionamos 3 em Cochabamba e 5 em La Paz. No total, nós chegamos a aproximadamente 23 sondas até o final de maio, com projeções futuras para continuar crescendo. E o aumento foi de mais de 90% em termos de crescimento deste projeto de RIPE Atlas das áreas de medições. E outro projeto que eu quero destacar bastante é o projeto de IPv6. A adopção de IPv6 na Bolívia teve um crescimento significativo, como vocês podem ver na imagem.
E na metade de maio, quando nós começamos com o nosso projeto de embaixadores, eu me engajei muito com o setor bancário, o setor acadêmico, com diferentes operadores do serviço de internet e conseguimos que a adopção de IPv6 tenha um crescimento de 8 ou 9% do que tínhamos até a metade de maio, de 20%, e chegamos a um pico de 30 a 31% de adopção em IPv6. Outro projeto que eu queria destacar, que é um projeto muito bom, com o qual eu engajei bastante, foi o projeto de RPKI. E temos as publicações dos prefixos de IPv4 e IPv6 na Bolívia, que sempre tiveram muito bons resultados, sempre estiveram por cima de 90%, como vocês podem ver na imagem. A Bolívia é um país que está adotando e publicando prefixos de IPv4 sempre por cima de 25% e IPv6 por cima de 90%. Esses resultados que eu compartilhei com vocês e que eu trouxe aqui foram feitos em função de diferentes atividades que nós temos feito no meu país. Na verdade, nós tivemos 9 eventos no total, entre presenciais e virtuais, como vocês podem ver ali no gráfico, e eu quero destacar a participação que eu tive de diversos atores, de diferentes universidades, populações, sociedade civil, administradores de rede e tal, e que estiveram presentes em diferentes palestras que nós fizemos com empresas públicas, com empresas locais, com provedores de internet, com universidades. No total, eu consegui chegar a 308 participantes, 308 pessoas foram alcançadas e estiveram ativas em diferentes seminários que eu organizei. E, além disso, outra questão que eu queria reforçar é que, devido ao projeto de embaixadores, e não foi somente comigo, porque eu conversei com outros companheiros e concordam, e tivemos a chance de chegar mais próximo das universidades devido a esses projetos que nós mostramos em diferentes congressos e que eu realizei no meu país. Houve, digamos, muito interesse em relação aos jovens pesquisadores, professores de diferentes universidades, administradores de redes, engenheiros que talvez não estão muito envolvidos com essas atividades, porque são mais técnicos, e surgiu a maior necessidade de pesquisa sobre RPKI, IPv6, novas tecnologias, segurança, inteligência artificial. E, por exemplo, na atualidade, já há 3 pessoas que estão fazendo pesquisas sobre medições de internet com o projeto de RIPE Atlas e certamente mais para frente vão apresentar os seus resultados. São 3 jovens pesquisadores de 2 universidades e eu estou ajudando sobre como eles podem fazer isso e tal. E para encerrar, eu queria dizer que ser embaixador de pesquisa e desenvolvimento me permitiu desenvolver conhecimento, gerar parcerias e fortalecer o ecossistema técnico na Bolívia. De alguma forma, eu consegui contribuir a reduzir essa lacuna digital que existe na Bolívia, de alguma forma, para tentar gerar pesquisas, gerar também mais artigos científicos, uma maior e melhor adopção de diferentes tecnologias que temos já na região. Por último, eu quero agradecer a LACNIC pela oportunidade que me outorgaram e quando me permitiram fazer parte desse programa. Quero agradecer a Guilhermo, a Elissa, a Michela, a Alejandro por todo o apoio que me deram e também aos meus companheiros embaixadores, porque me animaram muito, porque compartilharam conhecimentos. Muito obrigado a todos. Muito bem, muito obrigado, Richard. Agora passamos a palavra a Hernan. Hernan é do Equador e passo para que você faça a sua apresentação. Obrigada. Bom dia a todos. Um dos meus sonhos era estar em um cenário, um palco como esse, mas na verdade para cantar, mas eu acho que o meu momento de glória ainda não chegou.
Hoje vamos falar sobre tecnologia, mas esse lugar aqui é incrível. O meu nome é Hernan Samaniego, eu sou embaixador de P+D de Equador. E a minha apresentação se chama 365 dias e o título ali é um pouco mais extenso, mas na verdade seria pesquisando alguma coisa. Eu vejo que todo mundo está no computador ou no celular, sempre a gente pesquisa alguma coisa. E eu estava me perguntando, bom, todo mundo usou a internet, mas quem trouxe a internet para cá e quem me dá a internet? E como um gato, eu estive muito curiosa pesquisando e acabei em LACNIC. Eu encontrei outras pessoas que tinham um caminho muito mais claro. E foi assim que eu me candidatei para o programa de embaixadores. E eu defini alguns desafios. E vamos falar de IPv6. Muitas pessoas já têm uma certa resistência, é alguma coisa nova e ninguém quer focar muito nisso, mas nós tornamos essa resistência em curiosidade. Vamos nos animar a saber mais. Medir a internet. Todo mundo estava preparado, a internet caiu e para onde que a internet vai? Aonde nós vamos buscar de novo para que não saia e que volte logo? E também tínhamos que criar ferramentas para medir a internet. Na internet, há ferramentas para medir a internet e realmente funcionam. E nós, no Equador, não conhecíamos essas ferramentas. E algo bem interessante é que quando eu voltei e falei de LACNIC, todo mundo me perguntava o que é LACNIC. Às vezes, não era conhecido em muitos lugares. E um desafio muito interessante de começar a trabalhar sobre isso no Equador. E eu foquei nesses desafios, então, e defini também objetivos. Objetivos como impulsionar a implementação de IPv6 para que os operadores mudem de IPv4 para IPv6 e aproveitem as vantagens do IPv6 para ter mais nodos, mais nós de internet. Para medir, porque a medição serve quando há muitas pessoas, e vejam só aqui na comunidade. Eu às vezes fico surpreso porque há muitos nós de informações com os que conversamos todos os dias. Bebemos café, não vou dizer que a gente bebeu mais alguma coisa, mas acho que café está certo. E fortalecer também as capacidades técnicas dos pesquisadores. As pessoas que eu conheci ao longo desse ano, que têm mais formação e mais conhecimento de internet, estão aqui nessa comunidade. E foi um grande prazer levar essas pessoas para o meu país para que compartilhem também todas as suas experiências e poder consolidar uma comunidade técnica, algo que permita aproveitar as vantagens de LACNIC. Vocês aproveitam todos os anos e para mim é a primeira vez que eu venho para um evento de LACNIC e há muito trabalho, há muito esforço que às vezes nem sequer vemos nos nossos países. E é muito importante o que está acontecendo. Nós tivemos uma atividade por mês. Nós nos organizamos para que todos os meses houvesse alguma coisa para que a comunidade visse que havia um caminho para obter conhecimento. Desde julho, em que nós começamos, eu trabalhei com provedores de internet, com diferentes universidades. Nós levamos muitas pessoas de LACNIC que nos apoiaram a fazer esses trabalhos e todos gostaram muito. Nós, de fato, criamos uma comunidade no WhatsApp, compartilhamos todas as informações sobre o que está acontecendo. E nessa imagem, vocês veem a situação do ano passado, em termos de sondas de medição na internet. E hoje temos um Equador com mais formas de comunicar e com mais formas de medir a internet. Então, o nosso saldo é favorável e, principalmente, temos alguns compromissos de parte dos provedores de internet que têm interesse de fazer parte dessa comunidade de sondas, como eu chamei. Nós fizemos 7 webinários com pessoas que nos apoiaram muito bem, desde Alejandro Acosta, que ele parece um rockstar, porque um dia ele vai para o México, outro dia ele vai para a Venezuela, outro dia vem para o Equador, depois eu vejo ele no podcast e por aí vai. É impressionante. Também o Henry, que está por aqui, ele nos ajudou muito com o IPv6, fez com que todo mundo perdesse o medo e também nos ensinou um pouco de português. Então, está ótimo. Eu já pedi para o Ernesto, Érica também está por aqui, a gente levou a Érica da Colômbia uns dias para o Equador para que nos ajudasse. E temos mais de 400 pesquisadores de diferentes universidades que receberam formação.
e nós disponibilizamos essas capacitações que são altamente técnicas. Temos 18 sondas ativas e um grupo de WhatsApp em que todos os dias eu compartilho informações importantes, coisas diferentes que podem conhecer, que podem fazer, vinculado com LACNIC. E aqui eu trouxe algumas fotos, espero que não haja direitos de autor das pessoas que aparecem lá. Me desculpem, mas a Elisa, que está também ali, muito obrigado. Como muitas vezes ela está na Europa, às vezes eu escrevia de noite, era madrugada, eu acho que ela respondia debaixo do seu cobertor. Também o Guilherme, que nos ajudou, ele tem uma agenda super apertada, mas sempre reservava um tempinho para compartilhar conosco. Miquela, ela também nos deu o crédito para as sondas. Muito obrigada, foi incrível, todo mundo gostou muito. As práticas com as ferramentas de medição de internet, principalmente de forma gratuita, porque nós latinos amamos. Quanto mais coisas grátis, melhor. E o que aconteceu, então? O que nós entregamos para a nossa comunidade? Nós permitimos que conhecessem LACNIC, que saibam do esforço, do potencial e das ferramentas que podemos aproveitar. Os meus companheiros embaixadores também foram palestrantes, também me ajudaram. Então, muito obrigada, porque eu levei eles de forma virtual para o Equador. As universidades, o setor acadêmico e os provedores de internet que me permitiram compartilhar todas as informações. Mas, por último, eu quero comentar o que LACNIC me deu em troca, o que o programa de embaixadores de P+D me otorgou. Porque às vezes os voluntários dizem, mas se eu não vou receber nada de pagamento, por que eu estou aqui? E eu faço parte desses programas de voluntário, mas às vezes você recebe coisas em troca que você jamais compraria com dinheiro. E são novos amigos, amizade, pessoas que vêm para a nossa vida e que vão nos acompanhando na nossa caminhada. E também eu quero agradecer muito à equipe de pesquisa e desenvolvimento. Muito obrigado, porque vocês sempre estiveram lá. Guilherme é um líder, sempre nos inspirando, nos dizendo quando é o caminho certo e quando nós saíamos um pouco do caminho e tínhamos que voltar. E ele nos ajudou muito. Elisa também, Alejandro. E também o Guilherme Rodrigues, que é a pessoa responsável pelas nossas marcas. Igual que o meu companheiro Andrés, eu tinha LinkedIn, mas eu nunca tinha utilizado. E ele disse algo muito interessante, e eu comento para quem quer se impulsionar, que existe esse tipo de coisas. Em maio do ano passado, na verdade, em junho, tivemos a primeira reunião e ele disse, em março ou em abril, vocês vão receber muito trabalho. E mês passado, eu recebi uma proposta de uma universidade para ser professor e também uma outra proposta de uma universidade para ser professor de mestrado. Então, muito bem, mas não apenas isso, eu recebi também uma proposta de uma empresa da Espanha para ser consultor na América do Sul. Então, o que melhor do que isso? Muito mais do que dinheiro são justamente os novos amigos que nós conhecemos neste tipo de comunidades. Obrigado também a Guilherme Rodrigues e a equipe de comunicação social que nos deixou lá, e eu achei que iam nos convidar para cantar aqui, mas não. Talvez fique para a próxima. E também o Campus LACNIC, eu não quero me esquecer disso. Eu estava comentando no início que eu estava curioso para saber de onde que a internet vinha. E Campus LACNIC resolveu isso. Tem cursos incríveis que estão disponíveis lá, nos apoiando com muitas informações. E informação realmente de vanguarda. E eu acho que eu vou continuar fazendo isso até obter todos os certificados para chegar no nível de alguns companheiros que eu vejo aqui que sempre publicam que se certificaram em LACNIC. Eu acho que também temos que valorizar muito isso. E eu quero agradecer a todos os colegas. Não posso mencionar todos eles porque eu não quero me esquecer de ninguém, mas houve muitas pessoas que nos apoiaram muito e que também fazem parte do que nós fizemos. Muitas vezes tudo que fizemos é graças a eles. E talvez em algum momento, e eu vou comentar algo bem específico. Ontem eu tive uma reunião com a comunidade do Equador aqui, nós tiramos algumas fotos, foram 30 mais ou menos, e isso quer dizer que o Equador quer ter uma voz na construção da internet e quer trabalhar com vocês. E talvez em outro momento podemos fazer um evento semelhante, mas vamos fazer lá nas Ilhas Galápagos. Vai ser muito interessante. Então eu deixo a proposta para fazer algo no Equador. E
Ao Brasil, eu quero dizer que é maravilhoso e eu quero dizer muito obrigado, Brasil. Eu até aprendi português. Muito obrigado a todos. Muito bem, muito obrigado. Agora passamos ao último, já estamos passados do horário. Mas, bom, aqui recebemos o nosso amigo da Venezuela. Obrigado. Serei breve, o mais breve possível. Sou Raik Citerio, sou da Venezuela, embaixador de pesquisa e desenvolvimento. Vou apresentar um pouco o trabalho que fizemos durante o ano. Todo esse trabalho foi feito através da VERNOG, que é o grupo de operadores de rede, sobre o qual trabalhamos em conjunto com todos os membros que fazem parte de grupo de todos os operadores de rede da Venezuela. Quero mencionar especialmente o LACNOG, que nos permitiu a nossa consolidação, e o LACNIC também nos apoiou durante todo esse tempo. As áreas de trabalho que abarcamos durante o ano como embaixador são a criação de capacidades e implementação de PV6 para ESP em 2 regiões importantes do país, uma é a capital e a outra é a centro-ocidental. Também promovemos manners entre os operadores para melhorar as práticas. Em termos de medições, nos apoiamos no RIPE Atlas e implementamos muitas sondas e várias âncoras. Alguns dados relevantes. Fizemos a primeira reunião em outubro de 2024, com a participação de 28 pessoas, membros de 10 ISPs, que eu posso mencionar rapidamente: 4 ISPs nacionais de grande porte, com grande quantidade de usuários, 4 ISPs regionais, pequenos e médios, um IXP, o NIC Venezuela, um regulamentador governamental e um da região centro-ocidental. E outra que foi feita em abril de 2025, agora há pouco, com a participação de mais ISPs, 10 nacionais, 10 da região centro-ocidental e um da região andina. Também, durante o workshop de Caracas, na região da capital, 70% dos ISPs participantes manifestaram seu interesse na implementação progressiva das suas operações, os princípios de manners, e durante o workshop da região centro-ocidental, 60% manifestaram seu interesse em conhecer e implementar progressivamente nas suas atividades. Quanto às medições, comento que depois do evento na região capital, foram entregues sondas físicas, 4 sondas físicas para sua implementação, e agora temos o interesse de um ISP para obter 2 âncoras, que serão implementadas nos próximos meses, com certeza. Na região centro-ocidental foram entregues 5 sondas físicas e operacionais, já estão operando, e uma âncora que está no processo de implementação com o apoio do embaixador do RIPE Atlas. Miquela, muito obrigado por seu apoio durante todos esses anos. Essa é uma foto de todos os que participaram do primeiro workshop, em outubro do ano passado, na região de Caracas. E este é o último workshop, ministrado por Alejandro Costa. Obrigado, Alejandro, e Elisa, Guillermo, pelo apoio, e todos aqueles que nos ajudaram a resolver os problemas que tivemos no caminho. Aqui, para falar sobre nossos patrocinadores, agradecemos a Tecnoven, IP Broker, todos esses que estão vendo na tela. Outros patrocinadores mais, e, logicamente, o programa Embaixadores, que me permitiu o meu desenvolvimento pessoal e profissional, e junto com meus colegas embaixadores, realizar um bom trabalho. Graças a todo o sistema do LACNIC pelo apoio durante todo esse tempo, e obrigado também às universidades que nos ajudaram, várias universidades envolvidas, e também a Universidade Central da Venezuela em Caracas. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Reitme. Cada um deu a sua visão. Vamos fechar aqui. Estamos muito orgulhosos de que o programa Embaixadores tenha sido tão bem sucedido na sua primeira edição. Dentro de tudo, terminamos bastante em hora, porque começamos um pouco mais tarde. Agradeço então por isso também. Passamos ao intervalo para o café. Novamente, a convocação fica aberta para os próximos embaixadores. Um aplauso para todos os presentes. Obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição do lado de fora, no intervalo do café ou durante o resto da conferência. Muito obrigado.